Bom, dando continuidade então ao vídeo anterior, artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, então com o destaque aqui no vídeo, então estabeleceu a delimitação geográfica territorial da produção dos efeitos subjetivos da coisa julgada coletiva ao território de competência do órgão prolator da decisão. É interessante pensar o porquê desse tipo de delimitação territorial, né? Existe um debate bastante forte e bem coerente em cima dessa questão, classicamente pela teoria do direito e os juristas defensores desse entendimento se embasam não só, mas em especial na clássica monografia Eficácia da Sentença de Liebman, que é um primor do processo, essa obra de Liebman. E ali então nós vamos entender de modo muito claro que validade da sentença é uma coisa, eficácia da sentença é outra coisa. E competência territorial é um instituto jurídico que está para uma das questões que interferem na validade da sentença. E que titularidade de dever e titularidade de direito e relação jurídica de causa e efeito que vão estabelecer os limites de uma demanda e assim envolver a eficácia subjetiva da coisa julgada. Mas, em que pese esta clássica diferenciação entre os institutos e suas próprias finalidades, interessante perceber que, pelo artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, houve a fusão destes institutos que até então não se conversavam teleologicamente, né? Não tinham uma afinidade institucional de um ser delimitador do outro. Pelo contrário, revelavam questões diferenciadas da sentença. E agora, para a questão da eficácia subjetiva da sentença erga omnes, temos o critério da competência territorial do órgão prolator, como uma delimitação espaço-geográfica da irradiação desses efeitos, né? Para os adeptos do pensamento clássico, esta previsão do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública é uma incompatibilidade sistêmica e simplesmente não é aplicada, né? Não poderia ser aplicada. Temos juristas com proposições bastante coerentes nesse sentido e temos entendimentos jurisdicionais também bastante importantes nesse sentido. Simplesmente, então, não reconhecem tal delimitação territorial à eficácia subjetiva da sentença coletiva. Em contrapartida, pensar na razão pela qual, o que levou o legislador a colocar uma delimitação territorial na produção dos efeitos subjetivos. Porque essa fusão de institutos jurídicos, assim criando uma disciplina jurídica diferenciada para a coisa julgada nas demandas coletivas. Dentro de algumas leituras interessantes que possamos fazer, que não são do processo civil, mas que nos levam a compreender o porquê de tais instrumentos diferenciados, creio que a leitura da cidade do pensamento único, e pensando então o Brasil, um planejamento estratégico de investidores e de mercados que flutuam aí ao longo do globo, nesta cidade do pensamento único, para que uma economia de mercado possa fluir com segurança
e com tempo de resposta a questões que surjam e que exigem reação do mercado para equalizar, né, eventuais problemas e tudo mais, a eficácia subjetiva erga omnes, que da noite para o dia, num start, irradia para todo o território nacional, isso impacta bastante a segurança de mercado. Em contrapartida, se puder dosar a eficácia subjetiva em bolhas de espaços geográficos e assim o mercado puder, em tempo razoável, identificar o problema por meio de uma ação coletiva que surgiu e antes que isso irradie e desdobre nos outros cantos do Brasil, tome as devidas medidas equalizadoras e assim resguarde, né, a segurança de mercado e a própria estabilização, né, da conjuntura nacional, isso acaba sendo bastante interessante e útil, né, a esse sistema de mercado que se pretende regular. Aí se entende, pensando nesta perspectiva, se entende o porquê desta delimitação. Bom, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, em que pesa esta polêmica de juristas e magistrados que não reconhecem tal delimitação, ou então, do outro lado, juristas e magistrados que entendem e aplicam esta delimitação territorial à eficácia subjetiva da sentença. Nós temos, ainda enquanto fonte de direito, algo bastante importante nessa questão, e que é uma decorrência da Emenda Constitucional número 32 de 2001, que salvaguardou a vigência da medida provisória número 2180-35 de 2001. Esta medida provisória está em vigor até hoje em razão da Emenda Constitucional número 32, e esta medida provisória alterou a Lei Federal 9494 de 97. O artigo 2º-A da Lei 9.494 de 97 regulou essa delimitação territorial da coisa julgada, da ação civil coletiva. Estabeleceu que, no artigo 2º-A da Lei 9.494, que quando a ação coletiva for proposta por entidade associativa na defesa dos interesses dos seus associados, logicamente, isso tem que ser objeto, né, de existência social, é o objeto social, a defesa de tais direitos, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Aí, então, mais do que a eficácia subjetiva, ou melhor, menos do que a eficácia subjetiva da coisa julgada erga omnes estar circunscrita ao espaço geográfico territorial de competência do órgão prolator. É menos do que isso, porque não é para todos, é apenas para os substituídos, né, da associação, e no caso são os seus associados. Isso é bem possível de se entender em razão do parágrafo único do artigo 2º-A, que estabelece que, nas ações coletivas propostas contra a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá estar obrigatoriamente instruída com a ata da Assembleia da entidade associativa que autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços, que serão, então, os substituídos para a execução da sentença no momento oportuno, quando do advento da coisa julgada. Destaque aqui, no parágrafo único, quanto à revogação
que fez de modo tácito a parte final do inciso 4 do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, relativamente às ações civis coletivas em face de um destes entes dos poderes públicos, né? E, além disso, a circunscrição, a restrição da eficácia subjetiva da sentença aos associados nominados, né, assinados ali na lista. Um ponto aqui para se pensar é que o Código de Defesa do Consumidor é lei complementar. A lei alteradora é lei ordinária, e alterada, o critério alterador é por medida provisória. Pode medida provisória ou lei ordinária revogar ou alterar lei complementar? Essa é uma questão também bastante importante de se pensar e se discutir. E falando em fontes de direito, eu trago aqui duas importantes fontes de direito no atual pluralismo jurídico brasileiro. A Emenda Constitucional número 45 de 2004 fez dos precedentes vinculantes e uniformizadores do Poder Judiciário fonte de direito no Brasil. E aí, então, o STJ já se posicionou acerca dessa questão em 2014, por meio de um acórdão paradigma que resolveu uma questão de afetação de recurso representativo da controvérsia e afastou a delimitação territorial do órgão prolator para a eficácia subjetiva da sentença, independentemente do local da residência ou domicílio do titular do direito, assim contemplado numa sentença de procedência do pedido de uma ação civil coletiva, ele poderá ajuizar a ação de cumprimento de sentença. Diferentemente, e como última palavra sobre o tema, o STF se pronunciou mais recentemente no recurso extraordinário número 612-043, o pleno, então, do STF, no dia 10 de maio de 2017, então, julgou a questão de repercussão geral do tema 449 e editou a tese de que a ação civil coletiva que tramite pelo rito ordinário, ajuizada por uma associação na defesa dos interesses dos associados, porque não pode ser para outra coisa mesmo, alcança a eficácia subjetiva da coisa julgada, erga omnes, alcança exclusivamente os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão prolator. E mais, que estes associados que sejam residentes da comarca do órgão prolator, eles estejam constantes da relação de nomes juntadas à petição inicial do processo de conhecimento. Quer concordamos ou não, é a última palavra sobre o tema, dando validade ao artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, no destaque da restrição da eficácia subjetiva ao âmbito do território de competência do órgão prolator, assim restringido ainda um pouquinho mais pelo artigo 2º-A da Lei 9494 de 97, que o STF reconheceu a validade. Por hoje é isso, meus caros. Na semana que vem nós vamos discutir as modalidades, as espécies de sentenças coletivas, a questão de eficácia segundo eventum lite, segundo eventum probationis, transporte in utilibus da coisa julgada, são temas para o nosso próximo encontro, então. Até lá.